Meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer aquela saidinha de praia, que pode ser um vestido também, se vocês estarem forrando. O barbante que eu vou utilizar é o Eco Brasil, da ordem 6. Isso quer dizer que ele tem 6 fios nesse fio, tá? O Tex, que quer dizer a espessura, tem 885. Ele contém 580 metros. Esse aqui é o 8 turquesa, mas eles têm também uma cartela. É da Barbante Soberano, tá? Eles têm uma cartela maravilhosa, com várias cores. Dá pra você arrasar muito nesse verão e vender bastante. E a quantidade que eu vou estar utilizando, eu sempre passo para vocês no final. Vou utilizar a agulha 4 milímetros, tesoura, cola, eu vou estar utilizando essa Pega Mil, mas vocês podem usar qualquer cola de artesanato. A questão do fio, vocês podem usar o fio e a agulha da sua preferência, gente, qualquer um. São peças sob medida, então não interfere, tá? Fita métrica, porque o essencial, né? Esse aqui é o material essencial de toda crocheteira, é ter uma fita métrica, porque assim você pode usar, como eu disse, o fio e a agulha da sua preferência, porque são trabalhos sob medida. Então, também você pode fazer o tamanho da sua preferência sem nenhum problema. Para iniciar esse trabalho, nós vamos tirar a circunferência do quadril. Isso mesmo, você vai fazer a voltinha com a fita no quadril, tá bem? O quadril aqui que eu vou estar fazendo é 96 centímetros. Porém, eu sempre desconto 10 centímetros porque o fio cede e eu não gosto de peças muito largas. Então, eu vou trabalhar 86 centímetros. Esses 10 centímetros dá para todo mundo? Não. Tem gente que fala que fica ótimo descontando a mesma quantidade que eu. Tem gente que precisa descontar mais e tem gente que precisa descontar menos. Não se frustrem se a sua peça você ficar apertada ou larga. Você vai fazendo na prática, porque a prática leva à perfeição. Então é só você ir aí fazendo. Precisou descontar mais, precisou descontar menos, descontar menos. Isso quer dizer, é questão de tensão de ponto. Cada pessoa tem uma tensão de ponto. Não tem como eu saber a sua, não tem como você saber a minha. Isso é muito particular. Por isso que eu trabalho somente sob medida e desconto esses 10 centímetros, que pra mim dá super certo, tá? Então, eu tenho que trabalhar 86 centímetros de correntinha. Vou pegar aqui o meu fio, eu estou fazendo com barbante, mas é claro que vocês podem fazer com linha 100% algodão mercerizado, linha de polipropileno, a da preferência de vocês, tá? Vou dar a laçada inicial e vou trabalhar múltiplos de 10, isso mesmo. Vou fazer uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas essas 10 correntinhas, eu sei que aqui eu já tenho um motivo. Então, eu vou fazendo até chegar no comprimento que eu preciso, que é 86 centímetros. Outra coisa importante, eu estou fazendo com barbante porque essa peça ela vai ficar uma pegada mais rústica. Claro que se você quiser uma peça mais delicada, usa um fio do Tex mais fino, porque quanto mais fino o Tex, mais delicado fica a sua peça também. Aqui então, os meus 86 centímetros, vou vir na primeira correntinha, sem torcer o fio, ó. Se você torcer o fio, a sua peça vai ficar torcida e vai ficar feia, tá? Então, muita atenção aqui, ó. Você vai até na primeira correntinha, insere a agulha e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou dar a laçada, vou trabalhar aqui na próxima correntinha, um ponto alto. Dou a laçada, venho na próxima, outro, peraí, não pode agarrar no fio, hein? Outro ponto alto. Dou a laçada, venho no próximo e trabalho outro ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha que eu fiz. Cuidado para não fazer aumento e diminuição, porque se a sua peça não der múltiplo de 10, as próximas carreiras não vão dar certo, tá? Então, trabalhei um ponto alto para cada. E aqui no final, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, mais uma de separação, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma de separação. Dou a laçada, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha,
pulo um de base no próximo ponto alto. E faço assim toda a minha volta em quadradinhos. Nesses quadradinhos aqui é onde eu vou estar passando o cordão de amarrar na cintura, tá? Chegou aqui no final, eu conto 1, 2, na terceira eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, agora eu subo 3 correntinhas. No espacinho que eu fiz uma correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E vou fazer toda essa carreira dessa forma. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço da correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto, até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, eu conto 1, 2, na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, agora vamos começar a parte de baixo. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, vou fazer mais 4 correntinhas de separação. 3, 4. Dou a laçada, volto exatamente aqui onde eu fechei a minha carreira e faço um ponto alto. Então, formei aqui um Vzinho. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou contar de base. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação. Dou a laçada, conto 1, 2, 3, 4 aqui no quinto. Faço um ponto alto, mais 4 correntinhas e outro ponto alto formando um Vzinho. 4 correntinhas de separação, 3, 4. Dou a laçada, conto 1, 2, 3, 4 no quinto, um ponto alto apenas. Vai sempre intercalar um Vzinho, um ponto alto, um Vzinho, um ponto alto. Chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, vou vir com ponto baixíssimo dentro do espacinho das 4 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro desse Vzinho, vou trabalhar mais um ponto alto e outro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação e ainda aqui dentro fazer mais 3 pontos altos, formando um leque. Feito isso, vou vir no espacinho que eu tenho aqui das 4 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 4 correntinhas de separação. No outro espacinho, um ponto baixo, já dou a laçada e dentro do Vzinho faço a mesma coisa. 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho no próximo, nas próximas 4 correntinhas, um ponto baixo, faço 4 correntinhas, no próximo, um ponto baixo. Dou a laçada e volto a fazer novamente. Vai ficando dessa forma, ó. Só ir repetindo até o final da carreira. Quando chega aqui na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Carreira finalizada, vou caminhar com meu ponto baixíssimo até o meio do meu leque e vou iniciar a próxima carreira. A primeira e a segunda carreira são apenas repetições, tá? Só que uma hora o desenho vai ficar aqui, outra hora ele fica aqui. Uma hora ele fica aqui, outra hora fica ali, tá bem? Ele vai ficar intercalando. Então, sempre vai ser repetição da primeira e da segunda, da primeira e da segunda. Então, vamos iniciar aqui agora a terceira carreira. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 4 correntinhas de separação. Dou a laçada, venho aqui aonde tá as 4 correntinhas de separação, faço um ponto alto, mais 4 correntinhas e outro ponto alto aqui no mesmo espacinho. 4 correntinhas de separação, venho em cima do leque, faço apenas um ponto alto. 4 correntinhas de separação, venho dentro do espacinho das 4 correntinhas e faço o Vzinho, um ponto alto, 4 correntinhas e outro ponto alto.
4 correntinhas de separação, venho em cima do leque, um ponto alto. E, ó, vai ficando dessa forma. Vou fazer assim toda a minha volta. Chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Essa terceira carreira é a nossa primeira carreira da repetição. Carreira finalizada, agora eu vou caminhar aqui, até mais ou menos aqui na segunda correntinha das 4. Vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo, vou dar a laçada e no Vzinho começo trabalhando 3 pontos altos para formar o meu primeiro leque. 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho no espacinho das 4 correntinhas, um ponto baixo. Faço 4 correntinhas de separação, no próximo espacinho das 4 correntinhas, um ponto baixo. Dou a laçada e faço novamente outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. No espacinho das 4 correntinhas, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. E olha como que vai ficando. Uma hora o desenho fica aqui, outra hora ele fica aqui. Finaliza essa carreira aqui na primeira correntinha que eu subi, que equivale a um ponto baixo. Carreira finalizada, agora eu vou começar a próxima repetição. Eu venho caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do meu leque. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 4 de separação. No espacinho das 4 correntinhas, faço um Vzinho, que é ponto alto, 4 correntinhas e outro ponto alto. 4 correntinhas de separação, 2, 3, 4. Venho aqui no leque e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no espacinho das 4 correntinhas e faço um Vzinho. Então, gente, ó, agora vocês já entenderam como que funciona, né? Vai ser sempre a primeira, a segunda carreira de repetição, né? Aí eu repeti a primeira e a segunda, aqui eu repeti a primeira e a segunda, agora eu vou repetir novamente a primeira e a segunda. Ou quem preferir pode fazer carreira de repetição às 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí agora eu volto a repetir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser assim também, tá? Que é o mais certo, eu acho, né? Porque um desenho ficou aqui e o outro aqui. Então, seria o mais certo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou fazendo assim até eu chegar ao comprimento que eu quero para essa saidinha de praia. Você pode fazer ela como longa, como curta. Você pode fazer uma adaptação fazendo uma fenda também, se você quiser fazer ela longa. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto para mostrar para vocês quantas repetições eu fiz e quantos centímetros ficou. Aqui, então, fiz toda a minha repetição. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 repetições. Fiquei com 36 centímetros no total, tá? O último eu fiz aqui de ponto de leque. Agora eu venho, arremato meu fio. Esse fio aqui, gente, depois eu venho escondendo ele e passo uma colinha. Eu uso essa colinha Pega-Mil aqui, passo ela na pontinha dos arremates para não estar soltando. Finalizado aqui, eu viro a minha peça e agora eu vou trabalhar aqui na parte de cima. A laçada inicial no meu fio, vou vir aqui na parte de cima, vou inserir com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas e uma de separação. 2 laçadas para fazer um ponto alto duplo. Pulo um de base, no próximo faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltas na agulha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Vou trabalhar esses quadradinhos, né, até chegar aqui no final. Vou fazendo um ponto alto duplo, uma correntinha,
pulo um de base, um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um de base, ponto alto duplo. Chegou aqui, eu conto 1, 2, 3, na quarta eu fecho com ponto baixíssimo. Finalizei a carreira de quadradinhos e esse modelo de saída você pode fazer de duas formas. Você pode caminhar com ponto baixíssimo aqui dentro do espacinho e subir 1, 2, 3, 4 correntinhas e mais uma de separação. Dá 2 voltas, vim dentro do próximo espacinho e fazer um ponto alto duplo, uma correntinha, 2 laçadas, dentro do espacinho fazer outro ponto alto duplo. Ou então você aqui não precisa caminhar e pode trabalhar os espacinhos na mesma direção. O meu vai intercalar, uma hora o quadradinho fica aqui, uma hora ele fica aqui, certo? E quem quiser fazer quadradinho em cima de quadradinho, pode estar fazendo também. Então dá pra você fazer 2 modelinhos de saída de praia através desse passo a passo, né? Muito bacana também, né, gente? São várias opções que vocês têm aí. Então, eu vou sempre fazer dessa forma. Uma correntinha, 2 voltas, dentro do quadradinho eu faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, dou 2 voltas, dentro aqui do espacinho, um ponto alto duplo. E quem quiser trabalhar quadradinho em cima de quadradinho, pode estar trabalhando. Chegou aqui no final, fecho com ponto baixíssimo, caminho para dentro do espacinho e inicio novamente a carreira. E vou fazer assim todas as minhas carreiras para chegar na altura do busto. Finalizei aqui as minhas carreiras, eu fiz exatamente, deixa eu mostrar aqui para vocês quantos centímetros. Eu fiz 20 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Agora, vocês vão medir no corpo aonde vai ficar as alças e vai colocar marcadores, tá? No meu caso aqui, eu vou usar, é aqui onde eu já tenho o pontinho, para poder fazer a minha primeira alça, né? Então, eu ajeito aqui. Então, essa alça vai vir até aqui atrás, certo? Daqui, eu vou tirar, eu vou descontar, deixa eu ver aqui, eu gosto de descontar 12 centímetros. Então, daqui até aqui. Vou colocar um marcador aqui. Então, eu sei... Calma aí que eu tô ajeitando aqui a minha peça, tá, gente? Como eu já sei, você tem... Ah, gente, detalhe, tem que separar frente e verso, tá? Então, daqui até aqui, eu sei que eu vou colocar um marcador. E a mesma coisa, eu vou medir do lado de cá e vou colocar o marcador pra fazer a parte da axila. Eu tô achando que 12 centímetros vai ficar muito justinho, então acho que eu vou deixar mais, porque como é uma saída de praia, então é bom ela ficar mais abertinha, né? Então, eu vou fazer aqui, vou fazer as marcações, vou colocar os meus marcadores e volto pra mostrar pra vocês. Trabalhei as minhas divisórias, tá? Fiz tudo direitinho. Agora, eu vou subir fazendo da seguinte forma. 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu pulo uma correntinha e venho no próximo ponto alto e faço ponto alto. Aí, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Viro o trabalho, dou laçada. Aí, aqui dentro do espacinho, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Viro o trabalho de novo, dou a laçada dentro do espacinho, um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto, ponto, em cima de ponto alto. Vai ficar como se fosse um quadradinho. Se você estiver fazendo com a linha mais fina, vai ficar 2 pontos altos certinhos, tá? Eu vou estar fazendo assim por 23 centímetros, que é a alça que eu preciso. Mas, Anne, para o tamanho X, Y, Z? Gente, isso aqui vocês têm que medir, tá? É trabalho sob medida. Então, se você for fazer para uma cliente, você mede a alça dela, ou então pega uma blusa dela, uma regatinha, para poder estar medindo a alça aí, para dar certinho, tá? Eu vou fazer os 23 centímetros e volto com vocês para prender aqui na parte de trás, onde eu coloquei o marcador. Aí, depois eu arremato. Venho, insiro o fio aqui, faço a mesma coisa, subo 3 correntinhas, venho no próximo, faço a mesma quantidade, venho aqui atrás e prendo. Mas aí, eu vou finalizar aqui os meus 23 centímetros e vou ensinar vocês a prender na parte de trás. Finalizei aqui os meus 23 centímetros, agora eu vou fazer mais uma carreira, porque eu quero ficar na mesma direção, ó. Viro aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu viro direitinho a minha peça, para ela ficar no sentido certinho. Venho aqui onde está o meu marcador, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no segundo pontinho, ó, pego a peça aqui com o segundo. Deixa eu tirar meu marcador aqui para não me atrapalhar.
inseri aqui dentro, venho no próximo ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha aqui e arremato o meu fio. Olha como que ficou a minha alça. Esse fio eu venho escondendo ele, tá? Ó, eu vou passando ele até um certo ponto e depois venho com uma colinha e arremato ele direitinho para ele não vir a soltar. Agora aqui no outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu pego o meu fio, dou a laçada inicial, insiro aqui no primeiro ponto alto do quadradinho, subo 3 correntinhas, já posso tirar o marcador daqui também. Venho aqui, pulo a correntinha, venho no ponto alto e faço um ponto alto. E agora eu trabalho a mesma quantidade de carreiras que eu fiz desse lado, eu faço desse lado e prendo aqui atrás, tá bem? Finalizei, olha as minhas alcinhas como ficaram. Gente, já experimentei, ficou ótimo. Agora eu vou deixar aqui de lado e vamos para a parte final, que é a parte de fazer o cordão de amarrar na cintura. Dou a laçada inicial, eu costumo fazer o cordão apenas de correntinha. Claro, você pode fazer aí ele com ponto baixo, ponto alto, fica a critério de vocês, né? Eu vou fazer aqui o meu cordão com mais ou menos 1 metro, mas você pode fazer e ir medindo na cintura, porque às vezes você não quer muito grande, às vezes você quer mais curtinho. O meu eu faço aqui com 1 metro. Eu indico vocês colocarem nas pontas, ponteiras, só que eu estou sem ponteiras aqui. Então, eu não vou estar colocando, infelizmente, tá? Mas aí eu vou trabalhar aqui o meu cordão. Vocês podem colocar miçanga nas pontas também, que fica muito bonito. Vou fazer o meu cordão e já volto para trançar com vocês e passar aqui o peso da nossa peça. A minha peça ao meio e eu vou inserir aqui, ó. Nesse primeiro, ó, desculpa, gente, aqui embaixo, no caso, né? No primeiro quadradinho aqui embaixo, é que eu tava segurando com o dedo pra não perder a marcação. Aí, eu pego o segundo, só que eu gosto de fazer com a agulha de tapeçaria. Por quê, ó? Vou mostrar pra vocês. Com o dedo demora muito. Então, eu coloco o meu fio aqui na agulha de tapeçaria. Não tem problema ele ficar mais puxadinho, não, porque depois a gente vai arrematar. E vem fazendo assim, ó, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. E vou passando, assim, o meu cordão. Deixa eu só dividir ele certinho aqui. Isso aí. Vou puxar um pouquinho pra cá. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, ó. Um pra dentro, um pra fora. E vou passando assim, toda a volta da minha agulha. E aqui é a parte pra amarrar, tá bem? Então, eu vou amarrar aqui. E quem quiser colocar ponteira ou a miçanga na pontinha, pode estar colocando, tá, gente? Eu vou terminar de passar aqui e já volto. Finalizei, a minha peça ficou com 400 gramas, tá? Então, eu gastei 400 gramas de fio. Lembrando que é do barbante, tá? Igual eu falei pra vocês lá na lista de material. Se você for fazer uma peça maior, menor ou fazer com outro fio, você vai gastar outra quantidade de material, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, não esquece de deixar o like de vocês, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, que vem muita peça bacana por aí, daí pra frente, tá bem? Um super beijo, fui!